Olá, graças a paz, mais uma manhã neste quadro Café com Reflexão. E antes de ler para vocês, eu gostaria de convidá-los a fazer sua inscrição, ativar o sininho, deixarem os likes, comentários, e de maneira que, se está sendo bom para você, compartilhe também com pessoas que estão longe aí, ou que talvez careçam de uma palavra amiga, né? E aí, à medida que eu venho falando com vocês nesta semana, eu falei de petição, falei de ações de graças, falei de música, e hoje eu quero falar de ouvir. Ouvir dentro desta proposta mesmo, louvor, descanso, confissão, vigilância, intercessão, petições, ações de graças, como disciplina da oração, e oração como uma necessidade cristã. Nós só podemos atestar a nossa fé em Cristo porque oramos. E se oramos, estas pautas devem estar dentro da oração, não é? Louvor, descanso, confissão, já falei sobre todas elas, e hoje o ouvir. A gente, principalmente no Ocidente, tem esta fissura de querer falar muito e ouvir pouco. E a Bíblia, ela nos traz justamente o oposto, principalmente por Tiago. Mas eu quero começar falando de Provérbios capítulo 1, versículo 5, que diz: "O sábio ouvirá, e o conhecimento aumentará." E em relação à oração, isto é válido? Aí a gente vai para Tiago, capítulo 1, versículo 19, que diz: "Por isso, meus irmãos, todo homem seja rápido em ouvir, lento em falar." E depois, se a gente der continuidade, a gente cai para Abacuque, capítulo 2, versículo 20, que diz: "Se achamos difícil ouvir o próximo, quanto mais ouvir a voz de Deus." O perigo da hora tranquila é que ela se torna um monólogo com o autor e defensor do universo. Aí o Abacuque 2,20 diz: "Mas Jeová está no seu santo templo. Fique toda a terra em silêncio diante dele." Então, quando nós falamos de ouvir, o ouvir ele está relacionado com o meditar também. E todos quantos de fato se prostram diante de Deus para ouvir, há de ouvi-lo. Deus sempre fala. Aqueles que propõem que parece que Deus calou, Deus está em silêncio. E para ouvir de Deus, primeiro você tem que falar muito para Deus. Mas eu acho isto como sendo uma forma de querer justificar o excesso de fala da fala humana em detrimento do excesso ou da necessidade de ouvir a voz de Deus. Durante a hora da oração, 3 segmentos de silêncio são observados. E quais são estes 3 segmentos de silêncio que são observados? Vigiando, meditando e ouvindo. Então você para diante de Deus em oração e você vigia, e você medita, e você tenta ouvir. E você vai compreender que estes 3 aspectos do silêncio deve ser observado mesmo. Em cada caso, o objetivo é ouvir de Deus, receber de Deus. Porque quando Deus te fala, Ele está te dando diretrizes, Ele está te consolando, Ele está te confortando, Ele está te dando estratégia, não é? Ouvir refere-se a ouvir instruções de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Eu diria que não é fácil ouvir de Deus, principalmente por uma cultura, de Ocidente, onde nós somos mais que dados a falar do que ouvir, não é?
Tampouco é fácil ouvir a voz de Deus, mas é essencial que aprendamos a fazê-lo. E se de fato na nossa oração a gente tirar um tempo para a hora tranquila, no momento do dia, no mesmo contexto da sua oração mesmo, para ali alguns minutos para ouvir de Deus, com certeza neste tempo dos 3 aspectos do silêncio, vigiar, meditar e ouvir, com certeza Deus vai começar a falar ao seu coração e você vai aprender ou começar a aprender a necessidade ou a disciplinar a ouvir a voz de Deus. Jesus, ele era um ouvinte. Ele está falando sempre, mas está ouvindo bastante. Ele ouviu o grito do cego Bartimeu. Ele ouviu o pedido dos 10 leprosos. Ele ouviu a voz do ladrão da cruz. Ele ouviu a voz do Pai que estava lhe dizendo: Tu és meu filho amado. Em Marcos 1:11. Pai falou do céu em outra ocasião e também Pedro, Tiago e João ouviram: Tu és meu filho amado em quem me comprazo. Mateus 17:5. Então o ouvir é muito importante, porque Jesus sempre ouviu. E ele ouve na condição daquele que estava disposto a fazer o sobrenatural acontecer. Então eu diria que Jesus está falando e ele está ouvindo. Ele está falando como Filho de Deus e como Deus, e ele está ouvindo como Filho de Deus e como Deus. Veja a importância da palavra de Deus em ouvir. Ensina-nos, ó Deus, a ouvir a Tua voz. Deus nos fala de maneira diferente e variada. Então assim, Pedro, Jacó, João, próprio Abraão, anda na minha presença, ser perfeito, ouviu. Próprio Jacó ouviu. Os homens, os grandes heróis de Deus, que você vai encontrar na galeria dos heróis da fé em Hebreus, todos ouviram a voz de Deus. Os profetas ouviram a voz de Deus, não é? E só eram capazes de transmitir aquilo que precisava transmitir, porque tinham a capacidade de ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. E a Bíblia, ela nos deixa o conceito da palavra de Deus como sendo palavra logos e palavra rema. Palavra logos, quase sempre estamos nos referindo quando Deus está falando por sua palavra. A Bíblia é clara, falando conosco pelo logos. Mas a Bíblia, quando o próprio Deus está nos dando a diretiva, está nos trazendo uma palavra de consolo, está falando conosco mesmo, este tipo de palavra aqui, a gente traduz também do grego para o rema, ou seja, você está lendo a Bíblia, Deus falando com você, é logos. Você está no seu momento de silêncio, ouvindo de Deus, Deus fala com você, é rema, Ele está direcionando a sua vida, Ele está te conduzindo para uma situação bem específica. O propósito de ouvir a voz de Deus é obedecê-lo. Então é necessário o cristão compreender que ele deve também ouvir a voz, mais do que ouvir a sua própria voz falando para Deus, é ouvir a voz de Deus falando com você. Uma vez ouvidos, temos que levar em conta. Deus sempre fala, Deus sempre instrui, e quando Ele fala e Ele instrui, então você se prostra na presença dEle, você ouve dEle, porque então Ele com certeza quer edificar a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Hoje, esta semana, este ano, talvez daqui 10 anos, Ele sempre vai estar falando, por toda a sua vida Ele sempre vai estar falando. E assim, caso você não tenha disposição para ouvir de Deus, caso você não para ouvir de Deus, as promessas de Deus, elas não serão feitas na sua vida do ponto de vista do rema. Do logos, você está lendo a promessa que Deus fez e faz, não é? Mas do rema mesmo, aquela promessa que Ele está fazendo para a sua vida, para o seu coração, e Ele tem esta disposição para fazer
a sua voz audível a você, trazendo promessa única e exclusivamente a você, ou seja, personalizada mesmo. Então tem um nome aí à frente desta promessa, é o seu nome, este nome que de fato é o seu. Então é João, é Pedro, é Raimundo, é José, é Edmundo, é Maria, né? E assim por diante. Deus, Ele quer falar e Ele quer falar de forma pronomial, Ele quer trazer o pronome próprio, Ele quer falar com você mesmo, mas para que isto aconteça, você deve ouvi-lo, né? Jesus, Ele é o nosso Senhor e nós somos seus discípulos. Seria impossível aprender com Ele sem ouvir a sua voz. Foi Ele quem diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. É uma passagem que todos nós conhecemos muito bem, não é? E eu quero fechar esta mensagem de ouvir mesmo como oração, mas se alguém é ouvinte da palavra, mas não cumpridor, é semelhante ao homem que considera o seu rosto natural no espelho, porque ele se considera e ele sai, e então esquece como ele era. Mas aquele que olha atentamente para a lei perfeita, a da liberdade, e perseverar nela, não sendo um ouvinte esquecido, mas um executor da obra, será abençoado no que faz. Então, ouça de Deus e pratique aquilo que Deus falou. Não seja somente um ouvinte que ouve, ou como um homem que olha no espelho natural e depois, quando sai, já esqueceu qual era o teor da sua face. Mas seja um ouvinte que pratica aquilo que ouviu de Deus. E assim eu quero deixar para você esta pauta do ouvir de Deus na oração e quero orar com você neste momento, nesta manhã. Senhor Deus, toma então estas vidas em tuas mãos, todos quantos estão inscritos, todos quantos estão ouvindo este vídeo, que saibam eles também na oração ouvir do Senhor. Porque então é quando ouvimos do Senhor, quando o teu rema fala aos nossos corações, que temos de fato a diretiva para as nossas vidas, as decisões para as nossas vidas, a acabativa para as nossas vidas e mesmo a tua instrução para as nossas vidas no dia a dia, quer seja no negociar, quer seja nos projetos, nos sonhos, quer seja nas decisões a ser tomada. Sabemos que o Senhor sempre fala, o Senhor nunca deixa os teus servos desavisados. Por isso eu te louvo assim, te agradeço no nome de Jesus. Então, mais uma vez, amados, fiquem na paz. Beijo na alma, beijo no coração. Até a próxima.